Olá, boas-vindas a mais uma explicação nossa, onde a gente pega pesquisas acadêmicas profundas, cruza com dados do mundo real e transforma tudo isso em um mapa visual bem claro. Hoje, a gente vai traçar a fascinante jornada dos direitos humanos. E olha, é uma viagem e tanto. A gente vai partir lá da mais alta filosofia abstrata, descer pelas engrenagens do direito internacional e, no fim, aterrissar com os dois pés nas realidades cruas que a gente observa hoje no Brasil. Para começar, a gente precisa olhar para uma constatação fundamental e, honestamente, revolucionária do filósofo Norberto Bobbio. Ele argumenta o seguinte: os direitos humanos não são leis estáticas que simplesmente caíram do céu. Na verdade, eles são uma conquista histórica contínua. Eles nascem de lutas, de circunstâncias muito específicas, quase sempre batendo de frente com velhos poderes. E sabe, entender isso muda completamente a forma como a gente enxerga os nossos direitos hoje. Não são garantias automáticas, mas sim projetos que estão em constante construção. E para organizar essa nossa jornada de hoje, nós vamos passar rapidamente por 5 pontos. Primeiro, a Era dos Direitos. Segundo, as 4 gerações. Terceiro, o sistema interamericano. Quarto, a realidade prática. E, por fim, o desafio contínuo. Vamos lá? Nosso ponto de partida número 1. A Era dos Direitos. É aqui que passamos de súditos a cidadãos. Com base em uma pesquisa bem aprofundada da Unesp sobre a teoria do Bobbio, a gente percebe que, embora algumas sementes já existissem lá na antiguidade, o conceito moderno de direitos humanos surgiu mesmo no comecinho da Era Moderna. E o grande estopim para isso foi a Revolução Francesa, que trouxe para o mundo a famosa Declaração de 1789. Foi aí que aconteceu uma verdadeira mudança tectônica, uma virada de chave gigantesca. Pensa bem, antes desse momento histórico, a humanidade vivia sob o estado despótico, que era essencialmente uma era dos deveres. As pessoas eram meramente súditas, sabe? Tinham 1 milhão de obrigações com o governante, mas proteção que é bom, zero. A transição para o Estado de Direito inaugurou a Era dos Direitos. Filosoficamente falando, do dia para a noite, a figura submissa do súdito virou a figura protegida do cidadão. E o governo, por sua vez, passou a ter a obrigação de proteger essa cidadania. Avançando para nosso ponto 2, as 4 gerações e como esses direitos evoluíram na prática. A teoria organiza toda essa evolução de um jeito fascinante. O jurista Karel Vazak começou com isso, usando as cores e os ideais da bandeira francesa, e o Bobbio o aprofundou, dividindo os direitos em gerações. Mas atenção a um detalhe crucial: uma geração não substitui a outra. É como construir um prédio. A gente não demole o primeiro andar para construir o segundo. Eles vão se sobrepondo, se complementando nesse grande projeto contínuo. O alicerce desse nosso prédio é a primeira geração. Surgindo lá nos séculos XVIII e XIX, o foco absoluto aqui é a liberdade. São os direitos civis e políticos. O objetivo era literalmente criar um escudo, uma barreira, para proteger o indivíduo contra os abusos e a interferência daquele Estado absoluto que a gente acabou de mencionar. Ou seja, é o sagrado direito de ir e vir, de dar opinião e de votar. Mas a obra continua, e aí entra a segunda geração. Quando o século XX chegou, trazendo junto as realidades duríssimas da Revolução Industrial, ficou muito claro que ser livre da opressão do Estado não resolvia muito se a pessoa estivesse morrendo de fome. A prioridade passou a ser a igualdade. E aqui acontece uma inversão de papel maravilhosa. O Estado deixa de ser visto só como uma ameaça que precisa ser contida e passa a ser cobrado como um provedor ativo. Ele agora tem que garantir saúde, educação e proteção no trabalho para todo mundo. E o prédio não para de subir. A terceira e a quarta gerações expandem esse escopo de um jeito absurdo. A gente já não fala só de um indivíduo ou de uma classe trabalhadora, mas da humanidade inteira e das futuras gerações. A terceira geração traz a solidariedade, garantindo o direito a um meio ambiente equilibrado e à paz mundial. Já a quarta geração, que foi adicionada pelo Bobbio, entra no campo da bioética. Ela tenta colocar alguns limites éticos na engenharia genética e na manipulação da própria vida humana, que é um desafio super moderno. Agora chegamos ao nosso terceiro ponto, o sistema interamericano. Vamos ver como essa filosofia toda foi parar no papel. Trazendo essa discussão para nossa região, nas Américas, a gente tem um sistema de codificação muito robusto. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos atua como um enorme andaime jurídico para sustentar tudo isso. Existem tratados bem específicos que pegam aquelas teorias das gerações e transformam em regras concretas. Por exemplo, o Protocolo de São Salvador foca naqueles direitos econômicos da segunda geração. A Convenção de Belém do Pará luta contra a violência doméstica, enquanto outros tratados batem de frente contra a tortura e o desaparecimento forçado, blindando a primeira geração.
Ponto 4. A realidade prática. Como ficam os direitos humanos no dia a dia do Brasil? Bom, olhando para o Brasil, nós temos uma das constituições mais completas do mundo no quesito proteção. O famoso artigo 5º da Constituição Cidadã de 1988 é quase um espelho perfeito dessas gerações de direitos que acabamos de ver. Teoricamente, no papel, todo esse arcabouço garantindo vida, liberdade e igualdade está lindamente escrito e assegurado para todos os habitantes do país. Mas aí vem a pergunta de R$1 milhão. Qual é a verdadeira distância entre o que está nesse papel e o que rola nas ruas? Quando a gente cruza isso com os dados reportados pelo Fundo Brasil, que atua justamente na defesa de direitos, o contraste é visceral. Muito longe daquele ideal constitucional, o que a gente encontra são violações graves, diárias e contínuas de direitos muito básicos, afetando principalmente populações mais vulneráveis. Para colocar em perspectiva, até o final de 2022, os dados mostravam mais de 213 mil pessoas vivendo em situação de rua no Brasil. São indivíduos que acabam invisibilizados, muitas vezes sem ter nenhum documento de identidade no bolso, e isso escancara uma falha drástica da nossa sociedade em entregar os direitos de segunda geração, como moradia e aquele padrão básico de vida. O papel do Estado provedor simplesmente não chega lá. E o cenário fica ainda mais denso quando a gente fala das condições de trabalho. Na última década, mais de 13 mil trabalhadores foram resgatados de situações análogas à escravidão. Estamos falando de jornadas exaustivas, documentos retidos e condições degradantes. Além de ser um crime, é a quebra brutal dos pilares mais essenciais da primeira geração, o direito inalienável à liberdade. E esse choque de realidade também se estende para a segurança pública. Relatórios de organizações e do Ministério Público frequentemente apontam questões de violência sistêmica. Um exemplo trágico foi o caso de 2021 envolvendo Guilherme Guedes, um menino de apenas 15 anos que, segundo as investigações sobre a conduta de policiais, foi sequestrado, torturado e morto. Episódios assim mostram que aquelas garantias lá da primeira geração, que deveriam proteger a pessoa do abuso do poder estatal, infelizmente ainda são uma frente de batalha muito real e aberta. O que nos traz ao quinto e último ponto, o desafio contínuo. Como a gente preenche essa lacuna? Tudo o que a gente analisou até aqui desenha um abismo gigantesco. De um lado, o ideal filosófico. Um mundo cheio de teorias acadêmicas brilhantes e leis internacionais que tentam proteger a dignidade humana. E do outro, a realidade. Milhões de pessoas sem o básico para sobreviver e lidando com violências estruturais. A ponte entre esses dois mundos está longe de ficar pronta. Então a gente fecha essa nossa explicação voltando àquele pensamento genial do Norberto Bobbio. Sabendo que a história mostra que os direitos humanos não são um presente divino e nem palavras mágicas escritas num papel, mas sim um projeto que exige esforço e conquista diária, a grande pergunta que fica batendo na porta é: o que de fato a gente vai precisar fazer para garantir que essas gerações de direitos deixem de ser uma promessa e virem a realidade de todo mundo? Fica aí essa provocação para pensarmos. Agradeço demais a companhia nessa análise de hoje e a gente se vê na próxima, sempre tentando entender o mundo através de ideias e dados. Até lá!